Um bom dia a todos. Hoje é 13 de março de 2026. Agora é 5h28 da manhã. Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos iniciando a live. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026. Agora é 5h29 da manhã. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hoje é dia de oração, toda sexta-feira. Nós estamos com o propósito de orar, pedir a Deus para nos fortalecer espiritualmente, né? Então, vamos esperar as pessoas chegarem, né? E aí, a gente vai dar início à live. Eu falo alguns nomes aqui, né? E depois a gente faz oração. Posso começar sempre com somente crer, tudo é possível. E Deus toma conta de tudo. Vem, Daqui, quer participar? Vem, Daqui. Você não quer participar? Criador para si corroce. Outro Criador, faça novos amigos. Iraide Boniface, bom dia. Márcio Adriano, João, Jonas Astre, Nina, José Genésio, Amir participa, Zilda Cardoso, Evaldo Silva, bom dia. Silva, Cláudio, Alexandre, não sei, deixa eu ver. Alexandre, deve ser Alexandre. Antônio Rodrigo, Leandro Rodrigo, Manhosa, Jânio César, Jovan Gédua, deixa eu ver isso aqui. Pereira, Everton, Maria Moura, Marcos Adriano, Chino Joan, Ney, Brambo, Cláudio, Alexandre, Charles 1901, Vanilson, Zelene Silva, Aliar, Alessandro Pere, Lade, Darquera, Helena, Helena 687, Cibele, equipe de choque, no modo de falta,
77 Danzante 77. Então, bom dia para cada um, Deus abençoe. Paulo Reis, nós estamos numa sexta-feira, que é hoje. Eu gosto de fazer oração para renovar nossas forças antes do sol nascer, de madrugada. Aí você aí do outro lado, aí, se tiver algum propósito na sua oração, você pode também estar orando. Eu vou compartilhar essa minha live lá no Facebook. Apareceu para mim compartilhar, né? No TikTok sempre aparece. Então tá compartilhada. Blogueira do Piauí. Então eu gosto de começar sempre cantando Somente Crer. Então eu vou colocar Somente Crer. Lulu Almeida. Só que o que acontece? Sempre quando eu vou orar, eu gosto de estar me ajoelhando. Então eu vou convidar você aí do outro lado para você estar ajoelhando também e estar orando pela sua necessidade. Eu vou arredar essa cadeira aqui e vou começar a oração. Eu puxo a cadeira para cá. Dobro meu joelho. Eu posso desdobrar meu joelho. E aí eu convido você também para fazer uma oração de joelho. É melhor, se você puder, né? Se você tiver alguma deficiência, não tem como. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Somente crer. Senhor Deus, nessa manhã, eu venho render a Ti com simplicidade, com a necessidade que o Senhor esteja aqui presente. O Senhor renove, Senhor, as minhas forças, me fortalece, Senhor. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Cada pessoa que está essa manhã aqui, eu creio que pode ter a sua necessidade. E elas têm um propósito no seu coração de estar orando também. Eu não sei a necessidade delas, Senhor, mas o Senhor sabe. Então eu venho a Ti, humildemente, pedir que o Senhor escuta a nossa oração. Nós vamos interceder, Pai, pelas nossas necessidades, Pai. Eu oro, Senhor, em favor da Dalva, a mãe do Renato, do Marcelo, da Patrícia. Ela estava um pouco fraca, Senhor. Nós pedimos pela Tua cura, pela Tua melhora, Pai. Nós pedimos pela vida dela. Também, Senhor, nesse momento, eu venho a Ti pedir pelo meu lar, pela minha casa, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando. Nós somos gratos a Ti, porque aqui não tem nos faltado nada. O Senhor tem suprido a nossa necessidade. Então pedimos também pela nossa saúde. O Senhor continua nos guardando, nos dando força, Senhor. Fortalece a gente espiritualmente, porque fisicamente é necessário, mas espiritualmente é mais eficaz para que a gente possa continuar caminhando no caminho do Senhor. É a nossa necessidade. Agradeço também pela vida dos meus bichinhos. O Senhor tem cuidado deles até aqui. Isso é maravilhoso. Pelo pão de cada dia. E também, Pai, vamos pedir também pelas pessoas que estão aqui na internet. Cada um tem a sua necessidade, eu não sei. Mas o Senhor sabe.
da necessidade de cada um. Ouve a oração deles, Pai. Nós intercedemos, Senhor, e pedimos pela Tua misericórdia que o Senhor possa escutar a oração deles, Pai. Também pedimos pela vida do nosso pastor, que sempre está trazendo a palavra, o alimento fresquinho, espiritual, que nós possamos estar recebendo dele, Senhor, que é a parte que o Senhor tem trazido para ele e ele tem compartilhado com nós. A Tua bênção, Senhor. Cuida dele, da Tua família. Proteja ele, dele muita saúde, é o que nós pedimos. Pedimos também, Pai, pelos nossos diáconos, os homens maravilhosos que estão no trabalho ali na frente, olhando, dedicando a sua vida ao ministério. Pedimos também pelos nossos ministros que vão a lugares para levar a Tua palavra, Senhor. E o Senhor possa guardar ele no trânsito, nos lugares que eles vão, fortalecendo ele e suas famílias, Senhor. Que eles possam voltar em paz, Senhor. É o que nós pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pedimos também pelos nossos irmãos da igreja que estão ali, um possa estar levantando o outro, orando um pelos outros, fortalecendo, Senhor, que não desista do caminho do Senhor. E é o que nós pedimos essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque a Tua palavra salva, a Tua palavra vivifica, a Tua palavra pode ir aos corações das pessoas necessitadas, Senhor. E eu não posso chegar em lugar nenhum. Então eu peço, Senhor, que através da minha oração, através da Tua palavra, Senhor, o Senhor possa falar ao coração das pessoas, Senhor. E através da minha voz, a Tua palavra chega e vai abrindo portas, Senhor, tirando enfermidade, curando as pessoas, ajudando elas, fortalecer espiritualmente. Então nós nos renovamos a nossa força através da oração, Senhor. Então, Pai, eu coloquei no meu coração de estar orando todas as sexta-feiras e é necessário e o Senhor possa nos fortalecer, recarregar nossas baterias para que a gente possa estar firme na Tua presença. É o que nós pedimos essa manhã. E nós intercedemos pelas pessoas que estão necessitadas e que precisam, Senhor, da Tua presença, Senhor. Se alguém estiver desenganada, se alguém precisar de cura, que o Senhor possa curar essa pessoa, Senhor, através dessa oração, Pai. E que elas possam crer do outro lado também. Porque, como eu falei no hino, somente crer, tudo é possível naquele que crê nas coisas de Deus. Então nós estamos aqui, Senhor, orando, dedicando, intercedendo e crendo na Tua palavra. Porque a Tua palavra, só a Tua palavra pode curar, pode chegar aos lugares onde a gente não podemos chegar. Então nós vamos entregar essa oração, esse dia, a Ti, Senhor, com humildade, com simplicidade, e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, bom dia para cada um de vocês aí, novamente. Eu vou encerrar a oração e vou trazer a mensagem do nosso profeta. A minha esposa está aqui. Vamos interceder pela vida dela, que o Senhor Deus continue abençoando ela, dando ela saúde, e que nós possamos conseguir o nosso desejo da nossa criança de adoção também. Eu esqueci de orar, né? Senhor Deus, eu peço também, Senhor, que o Senhor abençoe, Senhor, nós no processo de adoção. Eu não sei o que está acontecendo ali, mas tem um processo. E o processo tem que passar, mas a Tua vontade também tem que prevalecer, Senhor. Nós temos a necessidade e o desejo, Pai, de ter uma criança. O Senhor conhece nossos corações, o Senhor conhece o coração da minha esposa. Às vezes eu pego ela chorando, ela triste, Pai. Esse é um desejo dela, é um desejo meu. Que se tiver algum problema ali de travamento, de alguma coisa,
o Senhor possa estar nos ajudando, Senhor, que essa criança possa ser, nos abençoar com a Tua presença, que nós possamos conseguir essa adoção definitiva mesmo, que possa ser concluído, Senhor. É o que nós pedimos essa manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos agora ler a palavra da mensagem do livro O Sobrenatural, do nosso profeta William Marlon Branham. Esses dias aí eu não li, que eu trouxe uma palavra sobre algumas coisas que estavam no meu coração. Então, eu vou dar continuidade à leitura da mensagem. E eu estou na página 30, capítulo 13. A estrela misteriosa reaparece em 1933, do nosso profeta William Marlon Branham. Esse é o Sobrenatural. É o livro parte 2, que conta a história do nosso profeta. Então a gente vamos continuar levando a mensagem, e aí eu vou continuar. Esse aqui deve ser uma parte 3, eu acho. Não, já até me perdi desse livro, O Sobrenatural. Então, William Marlon Branham pregou na igreja missionária batista raras vezes durante 3 meses, quando ele e o Dr. Davis tiveram um desacordo. O Dr. Davis quis que Billy orasse várias vezes. Orasse várias mulheres como pregadoras na assembleia local. Billy recusou durante. O que é isso? O Dr. Davis ficou encoleroso, indignado pela audácia de seu subordinado. Você é um missionário nesta congregação. O pastor o lembrou. É seu dever apoiar os estudos dessa igreja. Dr. Davis, com todo respeito à fé batista e tudo mais, o que eu tenho sido ordenado, eu não sabia que era uma doutrina da igreja. Ordena mulheres. Não obstante, isto é a doutrina dessa igreja. Billy perguntou: Senhor, eu poderia me excusar apenas por hoje à noite? Não é o seu dever estar ali. De uma forma, Billy sentiu que o Dr. Davis estava certo como um ministro. Ele deveria apoiar tudo o que a igreja local fizesse. Billy pediu o entusiasmo em algo que sua convicção dissesse a ele que estava errado. Você poderia, pelo menos, responder algumas perguntas para mim. Isto eu farei. Você poderia explicar por que, em 1 Coríntios 14, Paulo diz que as mulheres estejam colocadas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Certamente, o comportamento do doutor reagiu com pressudia confiança. Naqueles dias, todas as mulheres sentavam através nos cantos, fofocando e fazendo barulho. E Paulo disse: não deixe elas fazerem isso. E, para Billy, esta explicação não se alinhou com uma outra explicação que ele havia lido. Então, me explique primeiro Timóteo 2. Billy
folheou através de sua Bíblia, até que encontrou a passagem onde Paulo diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Eva não foi, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em contradição, salvando-se, porém, dando à luz filhos e permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Agora, Dr. Davis, eu não quero dizer que ela queria fazer algo errado. Dr. Davis, eu não quero dizer que ela queria fazer algo errado, mas ela está, de fato, enganando nisto. Portanto, Deus não quer que ela seja uma pregadora. Dr. Davis, como seu semblante fechado, perguntou: é esta a sua opinião? Esta é a opinião da Escritura. Do meu ponto de vista, jovem, por esse motivo, você pode ter sua lição tirada pela Igreja Batista. Billy retirou sua carteira de seu bolso de trás e vou poupá-los de problemas e devolver isto agora mesmo. É melhor eu me livrar disto, porque eu posso ver que isso vai ser um fardo para mim. Não, irmão Billy, não sejamos tão precipitados sobre isso. Com esta fraca nota de reconciliação, a disputa acabou. Lá que nenhum recuaria de sua opinião. Ambos concordaram que Billy deveria seguir seu próprio caminho e começar sua própria obra para o Senhor. Um firme aperto de mão tornou sólida a decisão deles e os dois homens partiram como amigos. Então aqui é que eu estou querendo que vocês entendam aqui uma coisa. O nosso profeta, ele estava começando na palavra de Deus, só que ele lia as Escrituras. E ele já estava fazendo trabalho na Igreja Batista. Então, eles queriam colocar o nosso profeta com as mulheres para ficar no púlpito e ficar trazendo a palavra. E ele recusou. Ele falou que, lá em Timóteo, falou que as mulheres não poderiam virar pregadoras. Não tiveram essas opiniões diferentes. E cada um seguiu o seu caminho. Irrompendo com sonhos e entusiasmo, Billy alugou o velho salão maçônico em Jeffersonville e começou a realizar cultos dos domingos. No primeiro domingo, apenas um punhado de pessoas se ajuntou para ouvi-lo pregar, mas a partir daí sua congregação aumentou com uma ou outras 2 almas por semana. Billy dividia sua fé constantemente, testemunhando e novas pessoas que encontrava em seu emprego e as demais que ele havia conhecido. Em toda a sua vida, ele convidava muitas pessoas para ir à igreja e havia sempre pessoas novas se revezando nos cultos de domingos. Desses visitantes, poucos aceitaram a Cristo como seu Salvador e começaram a frequentar as reuniões de Billy regularmente. Pouco a pouco, sua congregação crescia. Cada nova convertido exigia um pouco mais de seu tempo, mas Billy não se importava. De fato, ele gostava disso. Depois de tantos anos de rejeição, finalmente encontrou amor e afeição, ambos de Jesus Cristo, e desse pequeno grupo de pessoas que tinham ele como pastor, finalmente ele havia
encontrado seu lugar na vida, seu propósito para viver, e ele tencionou dar-se à causa de Cristo, sinceramente. Em junho de 1933, Billy alugou uma grande tenda de circo e armou um terreno vazio em Jeffersonville, planejando realizar um avivamento de 2 semanas. No domingo antes desta reunião de avivamento começar, enquanto ele se preparava para a reunião de avivamento começar, a escola dominical, no salão maçônico, ele encontrou em um traço diferente de qualquer coisa que havia previamente experimentado. Ele podia ver o mundo espalhando como toalha de mesa em frente a ele. E isso pareceu como se ele estivesse, de alguma maneira, conectado com o decorrer do tempo. Ele viu soldados de pele cor de oliva marchando em harmonia, baionetas vislumbrando para a ponta de seus rifles como ação de dardos. Então, ele viu esses soldados atacando um grupo de pessoas de pele negra que batiam com lanças forcado e foice. Uma voz falou de trás, e à direita de Billy, fora de sua linha de visão. Esta era a mesma voz que havia falado com ele de uma árvore de álamo quando ele tinha 7 anos de idade. Uma profunda e ressonante voz dizendo: Bendito Mussolini invadirá a Etiópia e a tomará. O país mais pobre cairá com seu passo. A Itália tentará, então, invadir outros países, mas falhará, e o próximo Mussolini terá um fim funesto. O cenário mudou. Billy viu um exército de homens vestidos em uniforme de cor verde pardo lutando com os soldados vestidos de cor cinza. Billy podia ver os tanques dos exércitos, explosões e uma imensa rede de concreto, mata, caminhões, trincheiras de metralhadoras e arames farpados. A voz atrás dele explicou da Alemanha, o jovem austríaco Adolf Hitler vai levantar o mundo à guerra, e a América também irá à guerra. E no decorrer, Frank Roosevelt será eleito o 4º mandato como presidente, e a Alemanha se fortificará através de uma longa muralha de concreto, e a América pagará um tremendo preço em vidas pela ruptura dessa armadilha. Porém, a Alemanha será aniquilada e Hitler terá um final misterioso. Então, o nosso profeta aqui já teve a visão. Deus deu a visão para ele. Eu quero que vocês entendam que ele tinha essa visão do nada. Deus dava a ele. Como ele ficou com a palavra de Deus lá, saiu da igreja batista e começou a trazer a palavra de Deus separado das religiões, e ficou com a palavra de Deus, ele já tinha esse dom já
de ter visões. Mas aí já ficou muito amplo, porque Deus concordou com ele de ficar com a palavra de Deus e não ficar com a religião. A gente, todos nós, devemos ficar com a palavra de Deus. O pastor pode falar com você, ó, é assim, assim, assado. Mas se você checar a Bíblia e a Bíblia está falando ao contrário do seu pastor, você fique com a Bíblia, não fique com o seu pastor. Novamente a cena mudou. Ele viu a Europa retirada como um mapa diante dele e viu as fronteiras nacionais sendo alteradas e reformadas em uma nova seção política. A voz disse: há três ideologias políticas lutando por domínio no mundo hoje: fanatismo, nazismo e comunismo. As duas primeiras se ressuscitarão a nada, porém o comunismo florescerá. Observe a Rússia, o rei do norte. Uma quarta vez, a cena mudou. A guerra na Europa se tornou em cor azul e se desvaneceu na história. Em seu lugar, Billy testemunhou tremendo avanços na tecnologia através do globo. Entre outras armadilhas, ele viu carros em forma de ovo viajando em uma rodovia de sistema elaborado. Ele viu até mesmo um carro sem motorista. O nosso profeta, gente, já tinha visto um carro autônomo, sem motorista, na visão dele. E como a gente já acompanha a mensagem do nosso profeta, essa mensagem ela foi... Eu vou ver aqui quando que foi feita essa mensagem aqui, só para vocês terem a base. Quer ver? Em 1933 a 1946. Então, quando o nosso mensageiro profeta já tinha visto essa visão, a gente já sabia. Você já viu que agora está começando a ter carro autônomo sem motorista? Mas o nosso profeta já tinha falado que ia ter isso. Ele já vê além do tempo. E agora que está acontecendo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tem. As pessoas, uma vez no interior do carro, ao invés de estarem voltando para o vidro da frente, estavam concentrados em um jogo de entretenimento, enquanto o carro eletronicamente guiava-se pela estrada. A voz não fez comentário. A cena mudou uma quinta vez. Agora viu mulheres com cabelos longos e usando vestidos longos, marchando com anúncios exigindo o direito de votar. Quando esse direito foi concedido, ele as viu elegerem um jovem como presidente dos Estados Unidos. Então Billy observou que as mulheres cortaram seus cabelos. Algumas das mulheres passaram a vestir calças compridas, enquanto outras encurtaram suas saias e fizeram para elas mini blusas que a cobertura era apenas a forma e um tamanho de uma folha de figo. Porque uma sexta vez a visão alterou. Billy observou como ali, nos Estados Unidos, levantou uma linda mulher, elegante, vestida, mas apesar de sua amável característica, pareceu haver uma dureza sobre ela que desafiava a descrição. Grande poder lhe foi dado e ela dominou a terra com a sua autoridade.
A voz à direita de Billy disse: olhe uma vez mais. Billy virou lentamente para ver o sétimo e o último espetáculo, os Estados Unidos espalhando-se diante dele. Uma ruína católica, crateras, buracos no chão, pilhas de escombros e função e fumaças enegreçaram o ar até onde Billy podia ver. A terra estava desocupada de seus humanos. Então a visão desvaneceu. Billy permaneceu sentado por um longo tempo, entorpecido e confuso. Quando ele pode fazer seus dedos se mexerem, novamente ele apanhou uma caneta e começou a rabiscar as 7 visões, refletindo seu significado quando anotava Mussolini atacará a Etiópia. Isso seria um giro inesperado de eventos mundiais. Billy sabia alguma coisa sobre Mussolini, porque era um homem do qual a notícia falava frequentemente. Mussolini havia sido o ditador totalitário da Itália desde 1922 e era externamente considerado salvador nacional da Itália. Ele havia trazido ordem aos cães em um país empobrecido pela guerra. Vem cá, sobe aqui. Você quer vir cá? Vem cá. Vai. Aqui, gente, é meu gatinho aí, ó. É meu gatinho quer participar da Life Defense. Participa, né, mano? Tava lá na rua, lá, né? Né, neguinho? Agora você vai ficar aqui. Estabilidade em economia da Itália. E restava sua dignação, suas reformas sociais haviam sido levadas ao cabo sem perder o apoio de ambos os industrialistas e fazendeiros, personalidades públicas em toda a Europa e nos Estados Unidos aclamavam Mussolini, às vezes comparando ele a César, Napoleão e Cromwell, devido ao seu grande sucesso em transformar o governo do seu país. Por que iria Mussolini arriscar seu bom nome para invadir tal retrograda terra como a Etiópia? Quando Adolf Hitler, quase no final de janeiro, o presidente Paul von indagou da Alemanha, o havia apontado como chanceler, trazendo o partido nazi de Hitler para a vanguarda da política alemã. Mas como poderia ele levar as nações europeias à guerra novamente, depois da última guerra, que havia sido tão destrutiva e desmoralizada? Ninguém no mundo queria uma outra guerra. Contudo, as visões jamais tinham falhado. Billy não entendia as forças políticas mundiais, mas ele lia os jornais. E assim estava, atento ao fanatismo de Mussolini, que estava ganhando apoio à Ásia e à América Latina. O fanatismo rejeitava a ideia de liberdade individual. Pelo contrário, acreditava que
O Estado deveria regular todas as vidas das nações e apoiava a ideia que os Estados deveriam ser dirigidos por uma personalidade dinâmica, a qual ditaria como suprema autoridade. Billy quase não conhecia nada sobre o nazismo de Hitler, o qual não havia estado muito nos noticiários até recentemente. Ele sabia algo sobre o comunismo da Rússia, como sua desconsideração pelos direitos trabalhistas e seus governos centrais, reprimindo, corria estritamente pela elite do Partido Comunista. De todas as nações, de todas as forças lutando na Europa, nesse tempo o comunismo pareceu a menos provável para dominar. Todavia, as visões jamais tinham falhado. E aqueles carros que ele vira, então, arredondados e redimânicos, com diferentes, eles pareciam dos automóveis. Maravilhas deveriam estar adiante. Se a ciência e a tecnologia pudessem inventar máquinas tão magníficas, porém estas realizações seriam compensadas pela corrupção dos valores no mundo, exemplificando na visão pela decadência moral das mulheres, e quando aquela cruel beleza que deveria algum dia denominar a América seria de fato uma mulher, ou representava um poder, talvez um movimento político das mulheres, ou um movimento espiritual. Ele escreveu esse parênteses, talvez a Igreja Católica, e finalmente ali estava aquela terrível destruição. Parecia que os dias de América estavam contados. Billy leu a profecia para a sua congregação, comentando enquanto lia, quando ele detalhou como esses 3 ismos da Europa seriam tragados pelo comunismo. Ele teve a atenção do povo e disse repetidamente: observe a Rússia, observe o rei do norte. Depois de escrever a 7ª e a última visão, ele acrescentou uma opinião pessoal à igreja. Algo o Senhor não me disse essa parte. Isso é por minha conta. Julgando por não, rápido, tudo no mundo está se movendo. Eu predigo que isto acontecerá por volta de 1977. Inspirado por esta visão, Billy pregou com todo o seu coração naquela primeira noite das reuniões de avivamento na tenda alugada, embora ele ainda necessitasse que Hope lesse por ele nesse texto da Bíblia em voz alta. Isso não prejudicou o seu sermão, com a qual ele revigorasse, desafiava a multidão a aceitar a graça salvadora do Senhor Jesus. Na noite seguinte e nas sucessivas noites, a tenda encheu-se um pouco mais de pessoas. Eu acho que vai dar para ler, mas esse aqui vai. Até que o último culto de domingo de manhã, 2 semanas mais tarde, Billy Graham pregou para mais de 1000 almas. Ele pregou quanto gostaria de ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E mais de 200 pessoas vieram à frente.
Ele despediu a igreja e se encaminharam ao rio Ônio. Era 11 de junho de 1933, perto das 2 horas da tarde, 1.000 pessoas se ajuntaram às margens do rio, no final da rua Spring, para assistir a esse batismo. A terra estava aquecida, sob um céu sem nuvens, nem mesmo uma leve brisa movia para refrescar a multidão. Enquanto cantava, estou à margem do tormento Jordão, e lanço um desejo olhar em direção à formosa Canaã, e feliz terra onde está a minha possessão. Estou rumo à terra prometida. Quando Billy alcançou uma margem, e ele viu um jovem que conhecia chamado Marge. Sentava em uma carroça e remosos pretos do lugar onde os batismos se realizaram. Marge estava escassamente vestido em vestimentos de banho. Sentindo que a roupa de banho de Marge era indecente e inapropriada, Billy pediu a ela educadamente se ela poderia sair dali. Ela respondeu indignada: eu não tenho que sair. Isso é certo, Marge, você não tem que sair, mas se eu fosse, você teria respeito suficiente pelo Evangelho para sair de onde estou batizando. Não me fale sobre respeito, o Evangelho. Eu sou uma professora de escola dominical. Eu não creio em batismo e eu não tenho que sair. Marge riu silenciosamente quando Billy se virava. Billy entrou no rio junto com o primeiro cântico do batismo. Dos dois pararam aonde a água alcançava sua cintura, enquanto a corrente movia-se lentamente ao redor deles. A superfície do rio estava tão plano como vidro, derretido sob o sol. Ondas de calor atingiram as árvores. Na costa oposta, Billy perguntou: você crê que você encontrou Jesus Cristo nesse avivamento? O homem respondeu: sim. Você se arrependeu de seus pecados? Deixa eu ver se eu pego aqui um negocinho para ver. Confere. Deixa eu colocar aqui para você. Espera aí, gente, só um pouquinho. Aqui, você vem cá. Vem, nego. Aqui, ó, vou colocar para você, ó. Será se eu perdi um negócio ali? Não é possível que eu perdi. Onde eu estava? Não é possível, gente. É aqui que eu tô, né? Ah, tá. Sim, você crê que Jesus Cristo tem de perdoado e que você agora está salvo de seus pecados? Sim. Então vamos orar. Juntos, eles inclinaram suas cabeças. Billy orou: Pai Celestial, estamos aqui porque Tu tens nos ordenado a ir a toda a nação, fazendo os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então Billy levantou sua cabeça, virou-se ao Cândido e disse sobre a confissão de seus pecados: eu te batismo no nome, batizo meu querido irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. O cântico apertou o nariz, enquanto Billy o imergiu em turvas águas. Enquanto a primeira pessoa caminhou em direção à margem,
E o segundo cântico entrou Billy, exortou a multidão, porque Jesus nos disse que, para sermos batizados, bem, por uma coisa, o batismo simboliza a morte para o mundo. Simboliza o velho homem vai à tumba para que assim o novo homem possa viver e viver uma nova vida em Jesus Cristo. Mas lembre-se, o batismo não muda você, é somente o símbolo externo da obra interna. O crente é testemunha para o mundo e Jesus Cristo já tem mudado seu interior. De um a Billy, batizou os cândidos, de uma maneira, símbolo. Há 17 pessoas a entrar nas águas. Foi Edson Cove, um rapaz não muito mais jovem que o próprio Billy. Assim que os dois se colocaram até onde a água atingiu suas cinturas, Billy perguntou: Ed, você crê que foi regenerado as reuniões de avivamento? Sim, o rapaz respondeu. Billy levantou sua voz para ser ouvido pela multidão que estava na margem. Todos inclinaram suas cabeças quando eles consideraram Billy. Fechou os olhos, inclinou a cabeça e orou em voz alta: Pai Celestial. Então ele ouviu uma voz dizer: olhe. Ele abriu os olhos e fitou o Ed, o qual estava esperando pacientemente com sua cabeça inclinada e seus olhos fechados. As palavras não tinham vindas dele. Billy não sabia de onde elas tinham vindo. Confuso, ele novamente inclinou a cabeça, fechou os olhos e continuou a oração. Pai Celestial, enquanto ele batizou esse rapaz com as águas. Eu vou encerrar por aqui, pessoal, porque já vai dar 1 hora de live. Eu ia mostrar a vocês meu gatinho comigo aqui, mas ele foi pra lá, né? Então não vai dar pra me mostrar. Eu até coloquei aqui um negocinho pra ele sentar aqui, né? Porque tava gelado e ele não quis, ele queria ficar no meu colo. Então, bom dia pra vocês, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live. Vai dar 1 hora de live, né? E aí eu não vou poder continuar, não. Então, Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos contando a história do nosso profeta, que teve visões, e ele viu carros que seriam dirigidos sem motorista. Ele viu que os Estados Unidos ia ser destruído algumas partes lá. Ele viu que as mulheres iam cada dia mais decair a sua degradaridade, ia cortar seus cabelos. Então ele viu muitas visões que naquele tempo ainda não tinha acontecido. E hoje a gente sabe que tem carro aí autônomo. Então, só para você entender que essa mensagem dele foi pregada em 1933. E a maioria das visões que ele teve se cumpriu. Isso eu quero dizer para vocês que isso prova mais uma vez que Deus sempre usa um homem aqui na terra para advertir as pessoas das coisas que vão se acontecer. Então, a gente precisa escutar o nosso mensageiro, que é o nosso profeta dessa última era. As mensagens dele ajudam a gente, nos a orientar das coisas que vão nos acontecer. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live, que eu não posso falar muito, isso já vai dar mais de 1 hora. Como eu levantei um pouco mais cedo também, eu preciso dar uma cochilada para mim trabalhar. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E eu vou encerrar a live. Fique com Deus aí. Espero que a mensagem possa ajudar vocês aí a aumentar suas fé nas coisas de Deus.
Então, bom dia. Eu vou encerrar a live. Fica com Deus aí. Eu encerro a primeira aqui.